E aí galera, salve salve! Então, seguindo aí nossas aulas, né? No tema 7 sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que eu cometi um pequeno engano aqui, deixa eu só confirmar se de fato. Eu coloquei como tema 6, mas na verdade é o tema 7, certo? Então, considerem como tema 7 a Segunda Guerra Mundial. Então, dando sequência às nossas aulas, após vermos nazismo e Guerra Civil Espanhola, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Essas duas guerras mundiais, elas são vistas como um processo único, sem separação. Por quê? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial como principal motivo da guerra, aquelas disputas por territórios na África, entre as grandes nações imperialistas, né? Então, como essas rivalidades não foram resolvidas diplomaticamente, quer dizer, na ideia, na base da conversa, a guerra, né, foi a solução que essas nações encontraram para resolver ou tentar resolver essas disputas por territórios. Certo. O que aconteceu? No final da Primeira Guerra Mundial, eu já conversei com vocês anteriormente, né, em outras aulas, sobre o famoso Tratado de Versalhes. Nunca se esqueçam desse tratado. Porque o Tratado de Versalhes, ele é o fim da Primeira Guerra Mundial, só que ele causou o nazismo, que consequentemente causou a Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos dizer o quê? Que a Segunda Guerra Mundial, ela tem a ver com os resultados que a Primeira Guerra Mundial deixou, com as consequências que a Primeira Guerra Mundial deixou. Porque essas consequências da guerra, como o Tratado de Versalhes, né, que deu o direito da França a ocupar a Alemanha, então o nazismo começou a crescer ainda mais, chegou ao poder, e o nazismo foi o grande causador da Segunda Guerra Mundial. Por isso, vários estudiosos, e eu compartilho dessa ideia, a gente não dissocia, não separa Primeira Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial. Nós associamos os dois. Então, por mais que tenha uma separação aí de 20 anos, do fim da Primeira Guerra Mundial para o início da Segunda, nós associamos diretamente uma guerra à outra. Então, a Segunda Guerra Mundial seria a continuidade, seria uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Porque as consequências da Primeira Guerra, como eu disse, levaram à ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Certo? Seguindo então, né? As causas da guerra. Primeira, e especialmente o Hitler, né, e a política nazista, porque eles eram militaristas ao extremo, quer dizer, apoiavam e investiam tudo que era possível no exército alemão. E aí, quer dizer, o exército alemão é extremamente bem treinado, muito bem equipado na questão de armamentos e também com um número elevadíssimo de soldados. Começou com essas expansões territoriais, né, que a gente viu que era o espaço vital alemão, e eles foram, né, o Hitler, com essa ideia de militarismo e de expansão territorial, foram os grandes causadores da Segunda Guerra Mundial. Porque, como eu falei para vocês, o nazismo ele cresceu e nasceu do Tratado de Versalhes. Então, se a gente for lembrar lá sobre a aula de nazismo, o partido nazista era irrisório, ridículo. E aí, com o Tratado de Versalhes, a representatividade deles aumentou e se consolidou e cresceu ainda mais do que já havia crescido com a crise de 29, né? Então, por isso que a gente não separa a Primeira da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, como principais causas da guerra, Hitler, militarismo nazista e o espaço vital nazista, que era essa expansão territorial para a conquista de outros territórios, certo? Tanto que assim, os Estados Unidos na época, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles não foram favoráveis, não participaram e não assinaram o Tratado de Versalhes. Por quê? Eles consideravam que era excessivo, que era injusto, que era desnecessário e que traria um prejuízo enorme para a Alemanha.
E como a gente viu, não foi só para a Alemanha, foi para o mundo. E os países europeus, né, no caso França e Inglaterra, que assinaram, apoiaram, bancaram o Tratado de Versalhes, foram países que sofreram demais com os nazistas, principalmente a França, que inclusive foi ocupada pelos nazistas já no comecinho da guerra, ali em 1940. E ficou 4 anos ocupada pelos alemães. Então os franceses sofreram muito nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, o último tópico nós já falamos, né? As causas da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, né? Vamos lá continuar. A Primeira Guerra Mundial, né, ela não resolveu esses conflitos entre as nações para a disputa de mais territórios, muito pelo contrário, porque a Itália, o Japão e a Alemanha não estavam satisfeitos ainda com os pouquíssimos territórios que eles tinham ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Os três começaram a invadir países próximos dos territórios que eles já... Então o Japão, por exemplo, na época ele tinha um crescimento industrial e econômico muito grande, um avanço econômico fortíssimo e militar também, e ele foi invadindo e conquistando várias regiões da Ásia, especialmente a China e a Coreia, que obviamente na época não tinham todo o poder econômico e militar que tem hoje em dia, em 2020, mas a China é um país gigantesco, com bilhões de habitantes. Então não é um país fácil de ser tomado. Né? Na história da China, a China nunca tinha sido invadida por dominada, né? Invadida e dominada por nenhum outro país. Por questão das muralhas da China, enfim. Então, um povo milenar que não conhecia derrotas militares. E essa para o Japão foi a primeira delas, né? Então foi uma guerra bem complicada que foi a vitória japonesa contra a China e a dominação japonesa na China, que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. A Itália invadiu a Etiópia, né, um país na África, e a Alemanha invadiu, como nós já conversamos durante a aula de nazismo, mas voltando, invadiu a Áustria, invadiu esses Sudetos, né, que é uma região da antiga Tchecoslováquia, com maioria de população alemã, mas que não era um Estado alemão, então foi invadido. E aí os alemães, né, firmaram um acordo com a União Soviética para não ter uma agressão entre eles, né, porque ambos reconheciam no outro um inimigo muito forte em potencial. Então, para os alemães não era nada interessante ter uma guerra contra os soviéticos, e para os soviéticos também não era nem um pouco interessante ter uma guerra contra os alemães. E aí, como golpe final, os alemães invadiram a Polônia. Aí, o que aconteceu? Conforme os alemães invadiram a Polônia, a Inglaterra e a França, principalmente, elas declararam guerra contra a Alemanha. Que isso foi em setembro, né, de 1939. Mas o que acontecia? Esses países eram muito ressentidos ainda por conta dos efeitos, né, negativos, das consequências ruins que a Primeira Guerra Mundial tinha deixado para eles. Destruição, mortes, crise econômica forte. Então eles não tinham interesse numa nova guerra. Porém, eles começaram a perceber o quê? A Alemanha já invadiu a Áustria, já invadiu os Sudetos, já invadiu a Polônia, daqui a pouco eles vão dominar o mundo. E se a gente não fizer nada para colocar um freio, não brecar os alemães, talvez eles invadissem até mesmo a França e a Inglaterra. Né? O objetivo do Hitler era esse, invadir o mundo, né? Ele queria dominar o mundo. Então, mesmo a contragosto e esperando aí algum tempo, eles tiveram que tomar alguma atitude mais drástica, que foi declarar guerra contra a Alemanha. Então, se formaram dois grupos, né? Como está dizendo aqui, o primeiro grupo formado já durante a década de 30 foi o Eixo, que era composto por Alemanha, Itália e Japão, que tinham esse bloco de cooperação política, econômica e militar. Então, quer dizer, quando a Inglaterra e a França juntas
declararam guerra contra a Alemanha, elas não declararam guerra só contra a Alemanha, declararam guerra contra a Itália e contra o Japão. Porque o acordo entre eles previa a cooperação, quer dizer, a ajuda política, econômica e militar entre eles. Então, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, declarou guerra contra um, você declara guerra contra toda a aliança que esse país tiver. Então, como a Alemanha não era sozinha, ela tinha mais 2 países consigo nessa aliança do eixo, a guerra começou entre esses 5 países, Inglaterra e França, contra a Alemanha, Itália e Japão. Esse foi o início. Claro que depois outros países foram se associando, né? Foram se coligando a esses grupos aí. Então, a Inglaterra e a França compuseram os aliados juntamente com a União Soviética, inicialmente. Só que, até o final de 1941, o conflito ele tinha uma supremacia, assim, né? A Segunda Guerra Mundial teve um domínio esmagador, tipo, humilhante das tropas do eixo, principalmente por causa da Alemanha, porque a Alemanha era a grande responsável disso. Como eu falei, era o exército mais bem treinado, mais bem equipado, com as armas mais tecnologicamente avançadas do conflito até então. A Inglaterra também era muito forte, porém até aquele momento as estratégias de guerra da Alemanha tinham sido mais eficazes. Então os alemães, juntamente com o eixo, estavam levando vantagem. Tanto que eles dominaram boa parte da Europa, inclusive a França, como eu comentei, e várias regiões no norte da África. Então, as regiões dominadas pelos alemães eram diversas. Vamos citar algumas. O Egito estava na mão dos alemães, a Holanda na mão dos alemães, a Noruega, a Suécia na mão dos alemães, a Finlândia, Dinamarca, França, né, nós já falamos, a Grécia foi dominada por tropas conjuntas da Itália e da Alemanha, a Polônia, né, como já citamos também. Então eram inúmeras regiões dominadas pelos nazistas na Europa, Suíça, por aí vai. Então, como começou a ter uma mudança aí, né? O Japão, ele com essas ideias todas, esses desejos de dominar vários territórios, tinha uma ilhazinha ali já é no caso a Oceania, mas está bem próximo do Japão, chamada Pearl Harbor, que era uma base militar dos Estados Unidos. E ali, para o Japão, era extremamente estratégico expulsar, né, tentar tomar aquela base dos Estados Unidos, porque qualquer tipo de conquista militar que o Japão fosse fazer ali naquela região ficaria muito próximo dessa base militar dos Estados Unidos. Então eles estariam suscetíveis, vamos dizer assim, mais próximos de sofrerem um ataque dos Estados Unidos a qualquer momento. Então para eles era muito importante tentar tomar ou pelo menos causar os maiores danos possíveis a essa base militar. Então foi isso que eles fizeram. Eles fizeram esse ataque contra essa base dos Estados Unidos em dezembro de 1941. Milhares, acho que por volta de 4.000 soldados dos Estados Unidos morreram. A destruição lá foi grande. E aí os Estados Unidos entraram na guerra. Até então eles não tinham entrado. Como a gente conversou durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles sempre tiveram uma estratégia, que é qual? Dificilmente entrar num conflito logo no começo. Então, na Primeira Guerra Mundial, eles não entraram no começo, desde o começo da guerra, eles entraram 3 anos depois do início, e aqui na Segunda Guerra Mundial, 2 anos após o início. Justamente por quê? Para conseguir, né, juntar o maior número, né, a maior quantidade de recursos possíveis, enquanto os outros países estão se desgastando na guerra. Então eles entram depois de algum tempo com todos os recursos
à disposição com 100% desses recursos, enquanto os outros países já gastaram muitos recursos com a guerra. Então, é uma estratégia nesse intuito, nesse objetivo, e também no outro sentido econômico mesmo. Porque enquanto os outros países estão na guerra, eles produzem somente para mantê-los na guerra, e os Estados Unidos exportavam para todos eles. Então, os Estados Unidos exportavam para a Inglaterra, para a França, né, e para vários outros países que estavam no conflito já. Para a Alemanha não, porque a Alemanha tinha uma indústria muito forte e como o nazismo era muito nacionalista, então eles preferiam se virar sozinhos com as próprias indústrias. Mas os Estados Unidos vendia muito para outros países que já estavam em guerra. Certo. A reviravolta, né, essa mudança de panorama começou aí, porque os Estados Unidos, né, tem uma força militar inegável, sempre tiveram. Mas a virada de fato na guerra foi em 1943, em janeiro, como diz aqui no quarto tópico, da Batalha de Stalingrado. Até ali, a União Soviética vinha sendo esmagada pelos nazistas. Com milhões de mortos, a invasão nazista destruiu diversas cidades da União Soviética. A União Soviética já estava com quase metade do território tomado pelos nazistas. E se, né, essa guerra fosse perdida pelos soviéticos, a chance da Alemanha ter dominado a União Soviética toda seria muito grande. Felizmente para o mundo, os soviéticos conseguiram vencer. Não que os soviéticos fossem o melhor exemplo de governo nas mãos do Stalin, eram extremamente sanguinários, assim como Hitler, porém, para o mundo, seria muito pior se os nazistas tivessem vencido a guerra, né, do que os aliados, mesmo que a União Soviética, com esse tipo de política, fizesse parte. Ok. A partir dessa derrota, a reviravolta na guerra se estabeleceu, porque aí os nazistas começaram a sofrer várias derrotas, na maior parte contra as tropas soviéticas, porque aí todas as regiões que os nazistas haviam tomado, os soviéticos foram retomando dos nazistas, e expulsando os nazistas e fazendo cada vez mais com que o exército alemão voltasse para próximo da Alemanha. Então, com isso, ele ia se enfraquecendo e ia ficando exprimido, cada vez mais sem saída. E isso foi muito importante para que os aliados vencessem a guerra. E com essa entrada dos Estados Unidos foi possível que a retomada de vários territórios europeus no oeste, porque essas terras no leste foram recuperadas pelos soviéticos. Mas e as regiões do oeste, ali da Europa Ocidental, Holanda, como eu falei, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Suíça, a França? Aí entraram em ação a tropa dos Estados Unidos no dia D, que em português seria o dia decisivo, que aconteceu em 6 de junho de 44, né, com tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra principalmente, mas também tinha algumas tropas do Canadá junto, e aí eles formaram um total de aproximadamente 155 mil soldados, que desembarcaram em várias praias da Normandia, que é no norte da França. Claro que desses soldados, muitos acabaram morrendo, porque nesse desembarque já tinha diversas tropas, milhares, né, de soldados nazistas esperando, e eles foram sendo atacados por esses soldados nazistas. Porém, a esmagadora parte sobreviveu e começaram a libertar essas regiões que haviam sido dominadas pelos nazistas. Começaram pela França, depois foram para a Bélgica, para a Holanda, e aí foram libertando esses países aí. E aí, quer dizer, as tropas da Inglaterra e da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, aliás, depois da França também, de oeste, né, do lado esquerdo ali da Europa, e as tropas soviéticas no lado oriental, no leste, começaram a esmagar a Alemanha para dentro do território. Então, a Alemanha foi ficando cada vez mais sem saída e exprimida dentro do território novamente até a derrota. Como diz aqui, que a derrota definitiva do eixo aconteceu em momentos diferentes para cada país, né?
porém foi no mesmo ano. Então, em 1945, primeiro, o Mussolini foi capturado e fuzilado por guerrilheiros italianos, né, da resistência antifascista. Inclusive, quando ele foi morto, o corpo dele ficou pendurado em praça pública num poste por vários dias, para as pessoas verem e falar, olha, o líder do fascismo já era. Então agora nós temos liberdade, nós temos democracia. O Hitler, né, percebendo que a guerra já estava perdida, por conta o território alemão já tinha sido invadido tanto pelos soviéticos, no lado oriental, no leste, como pelas tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra pelo leste, pelo oeste, aliás, no lado ocidental ali pela Itália. Então, quer dizer, o principal aliado da Alemanha na Europa, a Itália, já tinha sido dominado pelos aliados, né? Então ele se suicidou em 30 de abril. Durante uma semana ainda o que sobrou do exército nazista tentou lutar, mas não foi suficiente. Então, no dia 8 de maio, esses oficiais do exército alemão que comandavam até então o exército alemão assinaram a rendição da Alemanha, e o último país do eixo a se render oficialmente foi o Japão, que aí, após os ataques atômicos, com as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, que mataram juntas 120 mil pessoas, aproximadamente. Foram ataques horríveis, tenebrosos, feitos pelos Estados Unidos, forçaram o Japão a se render. Então a gente pode perceber o quê? Que numa guerra não tem quem ganha totalmente e quem perde totalmente. Todos perdem, porque os Estados Unidos, por mais que tenham sido fortalecidos, tiveram várias perdas humanas. O Japão foi devastado por essas bombas, a Alemanha também foi extremamente castigada, e a Itália também. Então, porém, a Inglaterra foi vencedora na Europa, foi extremamente destruída pelos bombardeios alemães. A Força Aérea Alemã destruiu muito a Inglaterra. Inclusive, na Inglaterra e em outros países da Europa, até hoje são encontradas bombas alemãs que não explodiram, que podem explodir a qualquer momento. Granadas que ficaram da época ainda. Então, até hoje, tem-se fragmentos e consequências que a Segunda Guerra Mundial deixou, como essas, por exemplo. Então foram aproximadamente, por exemplo, como dizer aqui no terceiro tópico, 50 milhões de mortos. A gente viu que na Primeira Guerra Mundial foram aproximadamente 9 a 10 milhões. Então aqui foram 5 vezes mais, por conta da tecnologia, né? A tecnologia já era muito mais avançada, então houveram as bombas atômicas, os aviões bombardeios faziam bombardeios terríveis, das forças aéreas, a marinha de guerra já era muito mais desenvolvida, as armas, os tanques de guerra, os submarinos, os torpedeiros. Então, com esse avanço todo das armas, elas matavam e destruíam muito mais. Então, conforme está dizendo aqui, devido aos fortes bombardeios sofridos e os enormes gastos que os países tiveram durante a guerra, somente na Europa, o continente ficou arrasado. E os Estados Unidos foram aqueles, juntamente com a União Soviética, que começaram a colaborar com vários países da Europa para que eles se reconstruíssem e levantassem suas economias novamente. Além disso, a Alemanha, obviamente, por questões muito óbvias, foi considerada a principal ocupada pela guerra e foi ocupada e dividida por 4 países. Então, uma parte ficou com a Inglaterra, uma parte ficou com a França, outra com os Estados Unidos e outra com a União Soviética, que já era o começo daquilo que geraria, na Guerra Fria, a Alemanha Oriental, que era socialista, ligada à União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que era capitalista e ligada à Inglaterra, à França e principalmente aos Estados Unidos. Também nessa conferência de Yalta, que impôs, que definiu essa divisão da Alemanha em 4 áreas, o Japão ficou
como área a ser ocupada pelas tropas dos Estados Unidos por tempo indeterminado. Então, por muitos anos, as tropas dos Estados Unidos estiveram ali dentro do Japão, comandando as ações dentro do Japão. Então, além das bombas atômicas, de todas as mortes, imagine para o povo do Japão conviver com militares dos Estados Unidos que jogaram 2 bombas atômicas lá, né, que mataram 120 mil pessoas, tendo que conviver com esses soldados diariamente, ter que ir olho no olho, né, cara a cara com esses soldados. Deve ser uma situação, além de muito frustrante, né, de muito medo também, né? Então, né? E por último, a gente tem essa questão que os Estados Unidos e a União Soviética foram os grandes vencedores da guerra. A União Soviética, apesar de grandes perdas, ela começou a ganhar demais com o fim da guerra, porque todos os países que ela foi libertando dos nazistas foram países que ficaram ao lado dos soviéticos, se tornaram socialistas durante a Guerra Fria. Então foram os 2 grandes países, né, vencedores que se tornaram as potências mundiais. E aí, com o fim da guerra, o mundo ficou dividido em 2 blocos diferentes, né? O socialista, liderado pela União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E aí, essa divisão toda, né, gerou a Guerra Fria, a bipolarização, como a gente chama, essa polarização entre 2 nações, e gerou uma rivalidade fortíssima, né, muito intensa, que se desenvolveu durante 45 anos, basicamente, desde 1946, ali 47, até 1991, quando foi o fim da União Soviética, que é o próximo tema que a gente vai estudar. Certo? Então, tem diversos, inúmeros filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre documentários, né? Quem tem a Netflix tem muito documentário sobre nazismo, sobre batalhas. Então fiquem muito à vontade para assistirem, porque todos eles têm algo de importante de aprendizado para trazer sobre a guerra, certo? Então é isso aí, galera. Fiquem bem, se cuidem, até o próximo tema e até mais. Façam amor, não façam guerra. Valeu. Paz e amor sempre, tamo junto.